Bom, Orfeu e Eurídice é uma história magnífica, que tem várias versões também, e que remonta, primeiro de tudo, à paternidade de Orfeu. Tá? Orfeu é filho de Apolo, deus da beleza, o deus da harmonia, o deus da música, o deus da lira. Por isso ele presenteia seu filho, Orfeu, com uma lira. E a capacidade, o virtuosismo de Orfeu é sensacional. Toda vez que ele toca a sua lira, todos ficam encantados. Diz a tradição que quando Orfeu toca a sua lira, os objetos saem dançando, animados e inanimados. Orfeu é o arquétipo do artista por excelência. É aquele que seduz com o seu virtuosismo, com a sua arte. E essa sedução, esse encantamento, é de forma bastante positiva. Tá? Ele traz ânimo, alma, para tudo aquilo que ele encontra. Até o dia que ele se depara com uma belíssima ninfa chamada Eurídice. E ele não tinha outra arma para conquistá-la senão os seus dotes de sedução, a sua música, a sua lira. E é isso que ele faz. Ele toca, exibindo-se para ela, e ela fica encantada com ele. Eles noivam, mas, bela que era, Eurídice tinha os seus pretendentes. Orfeu tinha uma ampla concorrência. Tá? E um destes terríveis oponentes de Orfeu acaba por tramar um plano para tirar Orfeu da história. Euristeu, um pretendente de Eurídice, esconde-se numa moita e quando vê o casal se aproximando, salta com uma adaga em mãos para tentar matar Orfeu. Os dois saem correndo, os amantes, Orfeu e Eurídice, saem correndo com Euristeu os perseguindo, até que nesse desespero eles entram num bosque e Eurídice, inadvertidamente, pisa em uma serpente que a pica e ela vai desfalecendo. Orfeu não percebe, eles continuam correndo e ela vai perdendo os sentidos e cai. Quando Orfeu tenta recuperá-la, já é tarde e ela está morta. Orfeu entra em um profundo desespero e todo o núcleo narrativo de Orfeu e Eurídice acaba sendo muito importante para um dos grandes temas da cultura ocidental, um dos grandes temas da psicanálise, que é a tentativa da recuperação. Geralmente, quem procura uma terapia, procura uma ajuda, procura um caminho na vida, está procurando recuperar alguma coisa perdida. Seja ela literalmente, seja ela abstratamente, está em busca de uma reparação, de uma reconstrução, de uma recuperação de algo que não está mais presente. Orfeu se dirige ao Hades, ao submundo, e lá ele tenta obter Eurídice de volta. Mas é óbvio que isso não é permitido. Já pensou se cada um que perdesse o seu ente querido fosse às portas do mundo subterrâneo requisitá-lo? Hades não dá nem muita bola, o deus do submundo, né? Deus do mundo inferior, do mundo dos mortos, nem dá bola para Orfeu. Mas o que é que ele faz? Retira sua lira da sacola e dessa vez ele canta para Eurídice perdida. E aí eu preciso assim de uma digressão que é fundamental.
O que está presente nessa obra é que a arte, quando fala do sofrimento, ela é sempre mais bonita do que quando ela celebra a felicidade. É óbvio que isso está presente. Até Hades se encanta com o sofrimento de Orfeu. Ele canta de tristeza, ele canta pela recuperação amor perdido. Perséfone, esposa de Hades, fica encantada, clama a Hades que ele permita o retorno de Eurídice. E aí Hades faz a famosa proposta. Sim, pode ir buscá-la, mas ao retornar, você siga na frente. Eurídice vai atrás de você e você não deve olhar para trás. Tem um mas, né? Mas você não deve olhar para trás. Outra vez, um trato que parece muito simples, mas que todo um conjunto de fantasmas vão tornar isso mais difícil. Eu, como disse, gosto de escolher uma versão especial. Vou pedir licença para contar 3 diferentes, né? Rapidamente, desse retorno. Na primeira delas, talvez a mais difundida, Orfeu segue na frente e as Eríneas, as fúrias, aparecem e atormentam Orfeu, dizendo para ele: olhe para sua amante, como que você não vai olhar para ela? Você já não dá mais bola, você não quer ver nem se ela está bem ou não. Começam a criar discórdias, angústias, ansiedade. E Orfeu acaba olhando e a perde para sempre. Mas tem 2 outras versões que também eu acho tão rico que eu gosto de compartilhá-las também. Na segunda, o caminho é o mesmo. Orfeu segue, mas em determinado momento ele tem algo que em psicanálise ou no estudo das neuroses é conhecido como pensamento intrusivo. Ele pensa simplesmente: e se eu estiver sendo enganado? E se ela não estiver atrás de mim? E se ela não tiver tido vontade de vir? Se ela tiver preferido o submundo a mim? Como sei que ela está me acompanhando? E é claro que nessa versão há toda uma digressão sobre a confiança, sobre a traição, né? Como é possível você amar alguém se o tempo todo você tem que olhar cada passo que ela dá? E Orfeu olha para trás e, claro, perde o seu amor para sempre. E na terceira versão, que talvez nos tempos que vivemos tenha uma grande importância também, Hades teria sido um pouco mais específico no pedido, teria falado para Orfeu que ele só poderia olhar para trás quando Eurídice estivesse sob a luz do mundo dos vivos, sob a luz do sol. Orfeu segue, Eurídice atrás, e assim que Orfeu encontra a luz do sol, ele olha, mas Eurídice ainda está na sombra. Entendem a dinâmica? E isso faz com que ela se perca para sempre. Claro que aí está colocado também outra questão entre os amantes, que é, quando eu saio de um problema, eu penso que o outro também saiu, né? Mas ele ainda está sob a sombra. E eu preciso respeitar o tempo dele, o tempo dela, para sair dessa sombra. Orfeu, assim que se viu sob a luz do sol, achou que tudo estava resolvido, esquecendo-se do tempo de sua amada. Essas 3 versões são presentes em diversas tradições. Claro que as 3 são muito parecidas, né? Tem uma dinâmica semelhante, mas do ponto de vista da análise, da interpretação, até mesmo de uma hermenêutica,
do episódio, eu acho que elas apresentam riquezas diferentes, por isso que eu quis apresentá-las nas suas diferenças. Né? Também não é raro encontrar-se, além da questão dos amantes, a questão do artista, né? Aquele que seduz de forma, às vezes, enganosa, de forma verdadeira. Como eu já salientei, o sofrimento de Orfeu nas portas do submundo, ali foi verdadeiro. Ali ele realmente sofria. Ali ele não tentava seduzir com a sua lira de forma juvenil, infantil, de forma supérflua. Tá? Orfeu tinha uma espécie de dívida ou de insegurança, seria a melhor palavra, em relação a Eurídice. Por quê? Porque Eurídice era uma ninfa belíssima e pronto. Ela não fazia nada para ser bela, ela era bela, ao ponto que Orfeu precisava executar a sua arte para construir a sua beleza. Então, também é exposto nesse mito a diferença entre a beleza, por assim dizer, espontânea, e o grego é muito apaixonado por isso, pela natureza, pelos elementos que são belos sem construção alguma, e os elementos da construção. Né? Isso também está colocado nos modos de sedução de Orfeu. Então, é um mito muito rico, uma passagem belíssima que só poderia criar interpretações tão preciosas como as que tem. Né? Eu me lembro da dança, né, que tem em alguns episódios de Orfeu e Eurídice, a dança dos espíritos apaixonados, né, dos espíritos abençoados, é o próprio resultado dessa ação de Orfeu com a sua lira, animando os objetos e as pessoas. É um mito muito rico e muito precioso, tanto que há toda uma tradição de interpretação que vem dele, que na mitologia se reconhece como a tradição órfica. Né? Toda uma linha de interpretação que tem como matriz fundamental esse mito.